Ka tiko ra mina swinyingi swi cincile. Vatsongwana va tlanga na tiko ri khunguvanyekile kambe va swi tivi. A va funda nkama wa kona. Kambe Nyan'waka swi bihile ku orha mbongola mahlweni ka vatsongwana va Nyan'waka. Mosambiki. Tiko lana valungu va kholwaka ephakitini ra wena. Hala ku boxeka nhloti, wu siya ndhambi. Wu basa pa tindota leti tiseke tihunyi. Na va hlalela mdudumeli lowu huweleliwaka risima ra tiko. Hinkwerhu timbili to miyeta ku khunguvanyeka. Xifaki lexo hlengeleta torha ra swivulavula. Lana ku pfuleliweke parafeni ro sivetela ntwanano. Ku twala rito leri funeketiweke ku fuma ka tiko rin'wana. Ka tiko rin'we ku banga na tindota timbirhi ku va ku ti ta fuma. Na ku ve tiko ri nga fuma. Mosambiki. Tiko lero daramuxela tinsimu leto hlengeleta ku miyeta dzolonga ra tiko. Ku fohla valungu lava halata ku tibuma. Na tiko leri yimbiweke ku tibuma hambi ku durha mahleko. Na tiholobye tinyoxa ku tlula ndzilo lowu kufumeta xihundla xa ku xavela kurhula. Ku saseka xifundzankulu Maputo. Ku mana ku durha xikafu nungwini ku seketela ndlala. Ka n'walungu ku mana ku luza vanhu va ri vanyingi. Na yi yambala muzilo hi mbilu. Ku pfumala ntimo wa makhala lowu seketelaka musi. Na maphorisa mari ya ku hlwela ku fika loko ku ni ku tuvika. Vatsongwana va va khinyela ku tiva xilungu xa ku xavisa timanga ku tlula xa ku vulavula. Na ku ve timbilwini teni ku ni ndzilo lowu funeketeke a xikento xa mahleko. Mosambiki huri. Mosambiki huri. Ku hangalasiwe nkuma mahlahla. Tindleveni tlhavele ku hlamala swikweneti swa tiko. Ku farata rito lero miyeta ku khunguvanyeka. Ku ya pfuxa xipfunyi ka dzolonga ra tiko. Ku farata rito lero miyeta ku khunguvanyeka. Ku ya pfuxa xipfunyi ka dzolonga ra tiko. Ka dzolonga ra tiko. Tiko. Iko. Muito bom dia a todos. É manhã e eu estou olhando para a câmara que me foi indicada para poder estar em comunicação direta com todos aqueles que têm o lúdico prazer de estar conosco para mais um encontro da Universidade Popular. Este é o 4º encontro. O primeiro foi uma explicação do que é a Universidade Popular. O segundo encontro foi a utilidade do inútil. O terceiro encontro foi o lugar das religiões nas nossas vidas, nas nossas sociedades, nas nossas comunidades. Escolhemos para este 4º encontro uma conversa com Mislau Nuvunga, presidente do SED. Ele vai dizer daqui a bocadinho o que é essa coisa do SED, em volta da questão da sociedade civil. A sociedade civil é, digamos, um fenómeno político talvez o mais extraordinário que aconteceu nos últimos anos no mundo inteiro. É um conceito antigo. Nós temos a primeira teorização filosófica com um filósofo inglês chamado Ferguson no século XVII, mas isso ficou muito teórico, ficou muito filosófico, foi retomado por Hegel, foi discutido por Marx, mas ficou alguma coisa muito própria à conjuntura teórica, à conjuntura da filosofia política. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois do movimento de 68, pelo mundo inteiro, houve uma reivindicação das populações em participarem na vida comum, não simplesmente através de partidos políticos, mas através de comunidades, sociedades que começavam a partir de base. A isso chamou-se a sociedade civil. Retomando os conceitos teóricos, mas dando-lhes um cunho prático um pouco mais diferenciado. No nosso contexto, no contexto moçambicano, a sociedade civil confundiu-se durante a Primeira República com organizações que eram mais, digamos assim, ancoradas à ideologia então dominante. Porém, depois da constituição da Segunda República, da democracia, tivemos este espetacular surgimento da sociedade civil. Eu costumo dizer que o mais espetacular na nossa democracia não foi o surgimento de partidos, não foi a liberalização da imprensa, não foi a abertura de universidades e escolas privadas.
aquilo que houve mais espetacular foi ver surgir homens e mulheres, sobretudo jovens, que se mobilizavam e pretendiam ser atores. Não atores que participassem na luta pela ocupação de poderes políticos ou lugares no Parlamento, mas fazer sentir uma voz diferente, uma voz mais de base, com maior preocupação às comunidades, tirando não só a hegemonia dos partidos, esse não era o objetivo, mas fazendo ouvir uma voz diferenciada, o que foi de natureza alargar o espelho da nossa democracia. A SED é uma dessas organizações que, logo depois da nossa abertura democrática, surgiu a pontificar, a fazer propostas, a manifestar-se a favor de uma maior participação da sociedade. Micelau tem a honra hoje de dirigir esta organização, que já foi dirigida primeiro por Brazão Mazula, depois continua a ser presidida por, estou a fugir o meu nome, Eduardo Citói, e que hoje é dirigida egregiamente pela sua pessoa. As minhas duas perguntas para começar era primeiro o que é o SED, como é que ela se insere na plataforma da sociedade civil moçambicana e qual o lugar que a sociedade civil moçambicana ocupa no debate político e social moçambicano de hoje. Sim, bom dia. Sim, meu nome é Milição Novunga, por acaso sou diretor executivo do SED. E muito obrigado por estar cá na Universidade Popular e muito agradecido a todos que vão assistir-nos a nós aqui, a este programa. O SED, de facto, é o Centro de Estudos de Democracia e Desenvolvimento e foi criado em 1999, né, no contexto eleitoral, né, eleitoral moçambicano e mesmo no sentido de promover ou de funcionar mesmo como uma plataforma para promover o diálogo, o debate entre os diferentes atores sociais. E foi uma organização criada para promover a democracia, o desenvolvimento, mas a base do SED era mesmo a auscultação, né? A democracia como um valor participativo, a auscultação dos diferentes atores sociais a diferentes níveis e trazer as ideias desses atores para o espaço de tomada de decisão. Porque havia uma grande separação entre aquilo que era a formulação da vontade popular e o processo de tomada de decisão público. E o SED foi criado mesmo no objetivo de colmatar isso, esse fosso. E desde 99 que vem trabalhando assim, trabalhou muito com eleições, tivemos uma grande ação no sentido de observação eleitoral, o SED que lançou, né, o processo de observação eleitoral em Moçambique, como nós já conhecemos hoje, né, graças ao SED. E até teve a honra, não foi graças, isso podia ter surgido por outros atores, como é óbvio, né, ninguém é dono de nenhum processo, mas o SED teve a honra em Moçambique de ter iniciado esse processo, juntamente com outros atores sociais. E também trabalhou muito na vertente acadêmica, não só na vertente de intervenção, né, social, mas também na vertente acadêmica, de produzir livros, reflexões sobre o processo democrático nacional. E eu acho que muitos de nós estamos familiarizados com os livros Eleições Democráticas de Moçambique, Eleições de Democracia, que foram editados pelo SED depois de cada eleição. E, em resumo, diria que o SED é uma organização da sociedade civil que pauta pelo ativismo acadêmico, né? De trazer a academia para a sociedade, porque a academia, muitas vezes, como em qualquer sítio, a academia é um sítio muito elitista, né? É um setor elitista. E as intervenções do SED tinham como objetivo, de facto, trazer a academia para a sociedade, fazer da academia uma área que produza reflexões e debates relevantes para a sociedade e que possam, e vice-versa, trazer as opiniões da sociedade e formulá-las de forma que sejam relevantes no processo de tomada de decisão. Acho que seria um bom resumo, acho eu. Há duas coisas que me parecem importantes no que foi dito. Primeiro é que o SED parece adequar-se muito àquilo que é o espírito da Universidade Popular, que é exatamente trazer a universidade para junto das pessoas e as pessoas junto daquilo que são as preocupações da universidade. Por isso ela casa-se muito bem com o espírito desta dinâmica das universidades populares, como esta, ou como nasceram e têm funcionado pelo mundo fora. Um segundo elemento que me pareceu pertinente na explicação é que parece que o SED funciona como uma espécie de hermenêutica. Hermes, aquele deus grego
que trazia as coisas difíceis dos deuses para os homens e retraduzia as coisas com pouca significação da linguagem dos homens para os deuses. E a nossa política funciona em todo o mundo dessa maneira. Nós temos os grandes discursos dos dirigentes políticos, dos partidos parlamentares, que não são acessíveis às pessoas e que a SED parece que surgiu para fazer esta intermediação, trazer as preocupações reais das populações para os debates mais elitistas que são da política, por essência, mas ao mesmo tempo retraduzir aquilo que são a linguagem da política para as pessoas. Neste sentido, me parece que a sociedade civil tem jogado um papel importante. Isso não obstante, a sociedade civil também tem os seus limites, tem algumas observações críticas por parte dos analistas, por parte dos teóricos, por parte dos políticos e por parte das algumas populações. A minha pergunta seria, o que é que acha que na sociedade civil não está a corresponder à vocação para a qual ela nasceu? Bem, eu penso que eu havia de começar com a questão da hermenêutica, como bem disse. A sociedade civil, de facto, organizações como o SED foram criadas, né, pelos seus fundadores. Eu não fiz parte do grupo fundador, mas pelos seus fundadores para cumprirem com essa função, o que é muito bom. E muita gente, como eu também, que eu não comecei na sociedade civil trabalhando no SED, eu comecei na sociedade civil, eu era assistente universitário no ISR e uma docente lá, que era a doutora Ireia Lundim, perguntou se eu não estaria interessado em dar uma ajuda a uma organização de sociedade civil que precisava de quadros técnicos para traduzir esses assuntos complicados. E nesse processo, ela disse que ela era voluntária no Grupo Moçambicano da Dívida, né, e que o Grupo Moçambicano da Dívida fazia exatamente esse trabalho, tentava traduzir todo aquele discurso do alívio da dívida, da campanha de Jubileu de 2000, para as organizações moçambicanas, para que elas pudessem participar como donas do processo. Os sindicatos, as igrejas, todas essas eram organizações que estavam muito envolvidas no processo de perdão da dívida por causa das consequências negativas do endividamento. E eu entrei no Grupo Moçambicano da Dívida nessa condição. E o que aconteceu foi o seguinte, é que muitos dos que entraram, como eu, na sociedade civil, com a função da hermenêutica, né, vamos pôr assim, acabamos ficando donos do processo. E esse é que é o dilema da sociedade civil. Nós temos um bocado o dilema dos libertadores da pátria, que nós gostamos de criticar, né? Nós entramos no processo como técnicos e, no fim, ficamos donos dos processos. Então, uma das críticas da sociedade civil é que as pessoas têm que ficou elitista, né? Nós, como académicos que temos a função de ajudar, muitas vezes confundimos esses papéis. Ficamos donos dos processos, donos dos assuntos, e somos nós a aparecer na ribalta. Deixamos de ter a função de representatividade, né, daqueles pelos quais nós existimos como um espaço social. Esse é um problema a nível, né, de dinâmicas próprias do setor. E vocês, quando se dão conta, porque é ótimo que o presidente da SED, como eu disse, uma das mais importantes organizações de sociedade civil locais, se dê conta de algumas incongruências que a sua prática pode suscitar. E a incongruência de, em vez de serem vetores de comunicação entre política e sociedade, tornarem-se uma espécie de profissionais da sociedade. E quer dizer que terem o mesmo papel que os partidos políticos, dos quais deviam servir de intermediários. Então, como é que vocês se reproposicionam? Como é que vocês se repensam para poder colmatar ou retificar essa deficiência? Essa é uma pergunta um bocado complicada, porque eu penso que para o desafio da sociedade civil em Moçambique, né, no geral, e que todos nós nos debatemos com isso, é que, como muito bem disse no início, a sociedade civil surge como um espaço, né, um espaço social. Nós, vamos dizer, antigamente, né, concebíamos um Estado, né, a partir de um certo momento, no tempo moderno, tínhamos o Estado. Depois ficamos com o setor privado, né? Também como um setor, mais ou menos, que nós consideramos independente, com as suas dinâmicas. E depois, como bem disse, surge a sociedade civil a conquistar um espaço. E
nós gostamos de dizer, né, que o Estado funciona com base no poder, né, que é a racionalidade do Estado, não há nada de errado nisso. O mercado funciona, né, na racionalidade do lucro, né, também não há nada de errado nisso, essa é a natureza do mercado. E a sociedade civil funciona na base da filantropia, caridade, né, e também não há nada de errado nisso, que são três vertentes diferentes. Mas o certo é que a sociedade civil, e essa é a minha observação pessoal sobre a questão que me colocou, a sociedade civil não está a conseguir legitimar a sua presença em Moçambique, neste caso, como um espaço social. A sociedade civil em Moçambique existe como organizações, diferentes organizações. Nós podemos falar hoje do SED, né, do qual, por acaso, sou o diretor executivo, né, não presidente, porque não há presidente nas associações. Assim, os executivos, né, o presidente é da mesa da Assembleia, coisas assim. Eu sou o diretor executivo, neste caso. O presidente é aquele que preside, o diretor é aquele que dirige, não é? Mais ou Entre menos. aqueles que predizem e aqueles que dirigem, a diferença é quase... E esse é um dos dilemas das organizações da sociedade civil, em que, por causa da natureza que eu também havia de voltar, muitas vezes os diretores executivos acabam sendo, de facto, presidentes. Né, por causa de Então não me outras enganei muito, dinâmicas. né? Como? Então não me enganei muito. Na nomenclatura, talvez não no ato. Acho que Não nas só na intenções. nomenclatura, talvez. Sim, então, nós temos aqui, para mim, a maior dificuldade é que nós, como organizações da sociedade civil, ainda não conseguimos nos ver como um espaço, né, social, um terceiro espaço. Então, nós não estamos a lutar para desenvolver racionalidades próprias do setor. Isso é que é triste, por exemplo. Nós temos muitas organizações, né, mas temos pouca noção do que é que une as diferentes pessoas que trabalham com questões filantrópicas. Para além Mas a questão da filantropia me põe um problema. É que eu tenho muitas vezes pensado que em Moçambique nós dizemos democracia, mas queremos dizer dolarcracia. Que os partidos parecem mais organizações à busca de dólares que a busca, de facto, da participação de todos. E eu podia usar outro termo, podia dizer pecuniacracia. Da palavra pecúnia quer dizer riqueza, dinheiro. A sociedade civil me parece também muito dolarcrática. Quer dizer que o que mais circula em volta das diferentes organizações parece uma busca do dinheiro. Me parece mais dolarcrático do que democrático ou civil. E neste sentido, que diferença existiria entre a sociedade civil e os partidos dolarcráticos moçambicanos? Bem, acho que eu aqui havia de fazer uma distinção entre sociedade civil e ONGs. É muito importante fazer essa distinção. De facto, há pouca diferença entre ONGs e qualquer outro partido dolarcrático em Moçambique, porque a natureza de uma ONG, de facto, é prestar serviços, é procurar dinheiro para prestar serviços, e a única diferença que tem com uma empresa é que presta serviços de forma gratuita. Por isso, do ponto de vista técnico, um funcionário de uma empresa, Águas de Moçambique, pode muito bem trabalhar numa ONG que também está a fornecer serviços de água, sem perder, né? Sem precisar de mudar de racionalidade operativa. Imagine que ninguém estivesse nos a ouvir. Os indivíduos estão aqui dentro, não estão a nos ouvir, e ninguém está a gravar. Quando a gente olha para o salário de um funcionário público ou de uma empresa e olha para o salário das pessoas que estão na sociedade civil, a discrepância é muito grande. Parece que a gente, quando consegue engrenar na sociedade civil e fazer parte dela, beneficia de condições que são de longe superior às condições da pessoa comum. Então é muito difícil falar lá de filantropia. Eu continuo a dizer a penocracia, quer dizer, a pecúnia me parece o elemento mais guia da sociedade civil. Sim, há dois níveis. É preciso diferenciar. Pode ser pecuniacracia. Por exemplo, se estiver a falar de uma Milição Novunga, no meu caso, ou outros, né? No meu nível, nós que iniciamos processos, né? Nós que iniciamos processos, pode ser esse o caso. Nós iniciamos processos e criamos estratégias, desenhamos projetos e programas, né, que nos põem mais perto do dólar. Isso eu aceito. Mas é diferente para todo aquele conjunto de pessoas que se envolvem nas organizações. Nós temos uma grande massa de pessoas jovens e adultos que dedicam o seu tempo ao trabalho.
né? Pode ser porque foram ludibriados pela causa, pode ser, né, que gostam da causa, vão apoiar uma organização, por mais que a organização não mereça. Mas vamos dar o exemplo, por exemplo, do Fórum Mulher, que é uma organização muito grande, pode ter pessoas com um grande nível técnico que vivem aqui em Maputo, né? Mas por causa da agenda, sua forma de trabalho, dinâmica de trabalho, trabalham com milhares e milhares de mulheres a nível de base que fazem trabalho voluntário, né? E trabalham com base voluntária mesmo. Então, não é tudo dolarcracia, não é tudo aquilo, não é só também tem muita filantropia envolvida. Não é possível separar, não é possível ver uma linha aí. Em minha defesa, né, neste caso... Mas você não está sendo acusado, não? Não. Estamos só a conversar. Não, digo em minha defesa no sentido de como funcionário de uma ONG, né? Neste sentido. Então, em minha defesa, eu ia dizer que o problema que eu acho muito grande aqui em Moçambique havia de voltar para aquele caso de que o terceiro setor, este que é a sociedade civil, não é um setor reconhecido. Não é um setor reconhecido. Não sendo reconhecido, as minhas dinâmicas profissionais, por exemplo, esses 20 anos em que eu estive envolvido a trabalhar de diferentes maneiras com a sociedade civil, não contam como uma capacidade técnica, como uma experiência profissional. Não conta como uma experiência profissional. Então, tudo aquilo que eu aprendi a fazer neste país, todos os processos que eu criei, todos os processos em que estive envolvido, não são burocratizáveis. Não é possível dizer que o Estado não tem como dizer que Milição Novunga, como há 20 anos está a trabalhar com esse tipo de processos, é um técnico deste nível. Nós não temos. Então, eu trabalhar na sociedade civil sou um pária, estou fora do processo. Mas isso já não acontece noutros Estados. Né? A minha racionalidade por estar na sociedade civil e os atos, né, em que eu me envolvo, né, conferem uma certa capacidade e uma certa relevância para o sistema burocrático. Né? Se eu, por exemplo, sempre estive envolvido, desde que comecei a trabalhar, por exemplo, na sociedade civil com questões de pesquisa, formação e tudo, então seria útil, por exemplo, para um Estado normal, né, dizer que tem aí um indivíduo que tem capacidade de trabalhar num departamento de extensão, né, num departamento de formação sobre matérias que nós ainda não temos currículos sólidos, não conhecemos, mas são pessoas que têm uma certa capacidade de trabalhar nessa área e criar matérias, programas e tudo. É isso que nós não fazemos. A discrepância, uma vez mais, salarial ou de ganho da sociedade civil, faz com que muitos poucos atores administrativos tenham interesse em voltar para as coisas da burocracia estatal, porque aí iam ter condições que seriam muito ínfimas. Mas eu percebi essa parte. Mas eu teria uma outra questão sobre aquilo que são os problemas, ou os limites da sociedade civil moçambicana. É que a sociedade civil vai buscar dinheiro fora, nas embaixadas, nas cooperações internacionais. Ora, essas cooperações internacionais têm objetivos. Essas cooperações internacionais obedecem aos headquarters, às decisões dos próprios países, o que significa que elas não são simplesmente neutras na relação entre o Estado e a política moçambicana e as populações, mas elas correm o risco de serem pilotos de interesses de terceiros. É neste sentido que são muitas vezes acusados de representar interesses de outros. O que é que responde a isto? Como estudante de relações internacionais, eu diria que sim. É mesmo isso, né? E também como estudante de relações internacionais, eu diria a um certo nível. Porque eu volto a dizer ONGs, né? Porque a sociedade civil em Moçambique é muito mais do que ONGs como SED, CIP, Fórum Mulher, isso são mesmo ONGs. Eu acho que há um grande movimento associativismo em Moçambique que ultrapassa, né, essas organizações. E, neste caso, a resposta que estou a dar tem a ver mesmo a ver com ONGs. Então, as ONGs, pela sua natureza, surgem para implementar a agenda do desenvolvimento, né, do desenvolvimento internacional. E a agenda de desenvolvimento internacional é uma agenda definida em consenso por diversos países no sistema das Nações Unidas. Então, quer dizer, foi adotada pelo sistema das Nações Unidas, mas começou inicialmente a ser promovida pelos Estados Unidos da América, depois da Segunda Guerra Mundial.
Então, essa é uma agenda internacional e cujas metas, né, vêm sendo definidas de diferentes maneiras ao longo dos anos. E os países europeus, né, e africanos concordam que essas metas a serem atingidas devem ser, né, precisam de recursos, devem ser implementadas com uma certa quantidade de recursos que deve sair dos países europeus para os países pobres e, por exemplo, temos a meta de 1%, né, que os países europeus devem dar 1% do seu orçamento, pelo menos para ajuda externa. E está definido que esse orçamento vai tanto para governos como para organizações da sociedade civil, para implementar esses objetivos definidos pelas Nações Unidas, que agora são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Tiveram diversos nomes ao longo dos anos. Então, nesse sentido, já está predestinado no sistema internacional que tem que haver organizações nos países locais que implementam essas agendas que são de fora. E o que acontece, eu acho que nessa luta, né, nesse conflito que está a levantar entre as ONGs em Moçambique e o governo, né, não diria o Estado, e os governos africanos, não só moçambicanos, é um pouco de teatro e hipocrisia para com o povo, né, diria eu. Porque os dois, né, a nível internacional, concordam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tanto o governo como as ONGs. Discordam aqui perante as nossas câmaras de televisão local sobre o quanto vão fazer, se faz mais à esquerda, faz mais à direita. Então, essa discordância que nós estamos a ver aqui, e que deixa-se também falar um pouco mal de mim mesmo e de nós mesmos na sociedade civil. Mas não exagero, não fala demasiado mal de si próprio. Não. É porque nós exageramos nessa discussão de agendas externas. Tanto o governo que implementa, né, agendas do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e das Nações Unidas, recebendo o dinheiro deles, né, como as ONGs, né, que implementam as mesmas agendas, porque são exatamente as mesmas agendas. Não tem nenhuma diferença a nível global. Então, há uma discussão aqui dentro que tende a ofuscar, tende a deitar poeira nos olhos do povo, diria eu. E o povo fica a pensar que o governo está a ser atacado pelas ONGs, as ONGs recebem dinheiro de fora para atacar o governo. Mas, a nível internacional, estão a fazer a mesma coisa. Vão prestar contas, né, nos mesmos processos sobre os mesmos protocolos. E eu acho que esse é um problema que... O que você está a dizer é extremamente grave, não é? Quer dizer, eu ia quase dizer que a sociedade civil, algumas ONGs, até poderiam passar como agentes da ingerência externa em Moçambique. E já não posso dizer isso porque você está-me a dizer que o governo também. Exatamente. Quer dizer, se o governo e as ONGs são agentes de ingerência para com o povo encontra-se abandonado, quer pelo governo, quer pela sociedade civil. Se nós considerarmos que as agendas são negativas, o ponto que eu levanto, eu não estou a criticar as agendas, porque as agendas são, por exemplo, a vacinação massiva. Ninguém está contra isso, a vacinação massiva. Sim. Outra agenda, por exemplo, que teremos agora nos próximos tempos será a agenda do Covid. Nós não estamos contra. Isso tudo são protocolos internacionais. Protocolos sobre a qualidade da água, protocolos sobre a qualidade do combustível, quer dizer, são protocolos internacionais sobre o meio ambiente. Agora, o que eu estou a dizer aqui é que esse discurso de que o governo, a sociedade civil, que um deles é melhor porque um é mais local que o outro na implementação das agendas, eu acho que isso é um discurso falso. É uma perca de tempo. Essa discussão é uma perca de tempo. Nós temos que nos concentrar em processos, né? Quais são os processos que nós temos para discutir com o cidadão, né, sobre essas agendas. O meu problema é que tanto a sociedade civil como o governo implementam essas agendas. Eu acho que essas agendas são muito boas, né? Mas nós não discutimos com o cidadão sobre como implementar essas agendas. E, para mim, é uma questão de cidadania, né? Tanto o governo como a sociedade civil não trabalha muito em questões de cidadania. Não trabalha com processos. Uma cidadania mais mundial do que local. Se são estruturas de pensamento oriundas de instituições internacionais, então é uma cidadania mais global que se impõe gradualmente à cidadania local. Mas o que eu ia, assim, quase a terminar, dizer como constatação daquilo que você disse nesta conversa, é que, no fundo, governantes e membros da sociedade civil pertencem a uma mesma classe de elite, frequentam os mesmos lugares
têm os mesmos benefícios e simplesmente se apresentam como sendo com posturas diferentes. E se aquilo que elas fazem tem que prestar contas ao FMI, ao Banco Mundial, como você disse, significa que a autonomia ou a independência dos países, do nosso país nesse caso, parece hipotecada por estes processos. O que é problemático e, de certa maneira, até grave. Mas eu queria agradecer esta conversa e eu queria dizer que foi muito corajoso, muito elucidativo. É difícil fazer uma introspeção e fazer uma crítica sobre si próprio e mostrar que há processos na realização das instituições que têm que avançar e isso é bom que a gente tenha consciência. Eu queria terminar dizendo que eu continuo a defender que o mais extraordinário que aconteceu no processo da Segunda República, da nossa segunda Constituição, da democratização do país, foi o surgimento de jovens, rapazes e raparigas, sobretudo, que tomaram a sério a questão de ocupar um espaço, de serem hermeneutas e tradutores das preocupações das pessoas, nas dívidas ocultas, na questão da dívida, na promoção da mulher, nas questões de educação, nas rádios comunitárias, temos vindo, com todos os limites que elas possam ter, uma presença dessas organizações muito viva, muito altiva, muito faladora. Subsistem ainda problemas, mas temos que encontrar mecanismos de os resolvendo, envolvendo mais as pessoas, a tal cidadania, para que se possa realizar aquilo que é o sonho primeiro e é a vocação da sociedade civil. Nós paramos por aqui agradecendo ao professor e, ao mesmo tempo, presidente do SED, dizendo a todos aqueles que nos ouvem que a sociedade civil é uma dinâmica do presente, mas sobretudo do futuro, e todos aqueles que puderem dar os seus próprios braços para que esta dinâmica aumente, continue e seja mais forte, estarão colaborando com uma maior cidadania para a nossa sociedade e, talvez, também para uma maior democracia. Foi um prazer ter aqui e muito obrigado, então. Obrigado. Loko ku tlhavikiwa ndzilo, hinkwerhu yo ramusi na ku vhera u nga ri kona, swi hlamusela swa ku yini? Loko maphepha ma tshwile ku pfumala ntshunxeko, hi ta hlaya ka mani? Ku na mpfula ya madzolonga yo pfuxeta ntima ka tiko ra Mozambique. Na tiholobye ti yo khaga, murhangeri wa tiko loyi a seketeleke swa ku a tiko ri timiserile ku duma msilo etikweni, ku huweleliwa ku navela nkhululeko kumbe kurhula. Hi tshama hi hlunguvalile nkama wihi na wihi, kambe hi ta hlaya ka mani? A hi ta sonta na vona, hi sonta maphepha lawa ma pfurheke le ka switulu la na musutu vikaka kona. Hinkwerhu hi enela. Haka mimovha vatsongwana va nge va susi, ku tibuma swiphatipati vavasati ntungu, na phoke Mozambique yi nga tiko ra tshomba, ku kiyela xifuva na maphakitini ku coveliwa ku nyikela timali hi vito ra Yesu. Hi hluphekile. Nyamuntlha i mavabyi, i nyimpi, a tolo a ku hakeliwanga, kambe i mfumo na wona lowu boxeke tinqathula leti tlakhama u kala ku rhunga. Swi kumeka swi nga na byala, loko swifaki swi biwe mbeto ku sala nkhuhle ka ntlawa wa vona. Na swifaki va hambe mbacha. Tlhelisana a timpondo ta vanhu, tlhelisani a timpondo ta vanhu. Ku khandziwe risimu rin'wana masin'wini leri pfaleke manyala eka ribye ra ntima leri hi horeke hi luka xitshembiso
ku nga ti swifundza swo kala ku phahliwa, hi leyi mhangu ku ti lavela, leyi hi endlaka hi kavata, na mindzawulo yi mana yi pfurha, timpondo n'wi fularilile. I vatsongwana vo pfumala ku tlula ku navela, na tiholobye ti mana ti ni ndhuma ya ku ve ni ntengo matikweni, na phoke leri a ri futa ra vona ku ya fika ku tsitsisa a tiko ra Mosambiki. Katsinyetani valungu, na yi ri khinyelani mukatsinyeta valungu lava teke ematikweni loko mo swi kota, lava nga ta ve ri timbhoni ta ku tiyisa vumundzuku bya tiko. Kambe tlhelisani a mali ya vanhu leyi mu lumbeteke ya ntshungu tiko Mosambiki, mu nga ceneka, leyi mu lumbeteke ya ntshungu tiko Mosambiki, mu nga ceneka, tiko Mosambiki, mu nga ceneka, tiko Mosambiki, mu nga ceneka. Hlohlotelani mfumo wu humula ku koxa timali ematikweni hi vito ra ntshungu wo faka hi mavabyi. Hlohlotelani mfumo wu humula ku koxa timali ematikweni hi vito ra ntshungu wo faka hi mavabyi ni ndlala. Hlohlotelani mfumo wu tshama ndzutini. Inkomu.